Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui nos encontrando mais uma vez, né? Após final aí das festividades do nosso município. Para os católicos tivemos aí a comemoração dos 170 anos, né, da paróquia Nossa Senhora dos Milagres. E para todos os munícipes, para todos os milagrenses, a comemoração dos 174 anos de emancipação do nosso município, que foi comemorado nesse dia 17 de agosto, que também é o mesmo dia, né, que é comemorado o de Barbalha. Você que não sabe aí, mais uma informação. E vamos para o nosso conteúdo do nosso bimestre, continuamos falando sobre a reforma e contra-reforma na religião, que influenciou demais o mundo e influencia até hoje muito do que nós somos, das nossas sociedades e das transformações ocorridas durante esse período, né, que veio depois dessas brigas aí por causa de religião. Nós já vimos na outra aula, né, que um cara chamado Martinho Lutero, ele vai pegar suas ideias, pregar 99 teses lá na igreja, vai ser perseguido, né, vai ser humilhado, mas ele não se rende e vai continuar com a sua proposta até encontrar reis que acabem se convertendo às suas ideias. No mesmo passo, nós vamos ter também outro cara, né, que é considerado aí um dos pais da reforma protestante, né, que é o João Calvino. Né? O Calvino, ele nasceu na Alemanha e defendia a salvação pela fé. Então era preciso você se converter, era preciso você crer para poder se salvar, segundo o João Calvino, né? Ele é totalmente contrário à ideia do culto às imagens, né? Então as imagens ele vê como um pecado esse culto. A quem tem a veneração pela imagem de qualquer santo ou de qualquer divindade que seja. E para ele, né, e seus adeptos, né, da interpretação da Bíblia, para ele só existiria só dois sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Então ele não rompe com a Igreja Católica com relação à Eucaristia, né? O Calvino, ele acreditava que não podíamos mudar o nosso destino. Olha aí, ele já dizia que você nascia com o seu destino pré-determinado, né? Então ele vai chamar de predestinação absoluta. Então, para o João Calvino, algumas pessoas já são predestinadas por Deus à vida eterna e outras à morte eterna, né? Não tem direito à salvação. Ele também era contrário aos jogos de azar, festas, teatros e bebidas alcoólicas. Então, quando ele vai chegar ao poder em alguns reinos, né, que vão se converter à ideia de João Calvino, será proibido tudo isso aqui, né? As festas, os jogos de azar, né? Como o bingo, o jogo do bicho, essas coisas assim. Também dominó, baralho, todo esse tipo de jogo que envolve assim, a questão do azar, né? Ele é tido como um pecado para os calvinistas. Então, os calvinistas eles foram se espalhando, né, por toda a Europa, conquistando aí principalmente Genebra, na Suíça, né, entre outros lugares que vão sendo espalhadas as ideias do João Calvino, né, e aí eles impõem essas ideias. Tanto que, como ele vai se espalhar por vários lugares do mundo, né, eles vão ganhar, os calvinistas vão ganhar os apelidos. Então, se você em algum dia estiver lendo um livro, ou uma revista, ou alguma notícia, né, da época, ou algo que esteja relacionado à época, você poderá ouvir alguns desses apelidos, né, para os calvinistas. Eles também são chamados de presbiterianos, puritanos ou huguenotes, certo? Eles são chamados assim, tanto faz você chamar de puritanos, presbiterianos ou huguenotes, né? São nomes que são colocados, são sinônimos colocados aí para os calvinistas. E aí, a reforma ela chega, né, na Inglaterra, que era uma grande potência nesse período, né? E por que o rei inglês decidiu se converter ao protestantismo, a ser um protestante também? Bem, o Henrique VIII,
ele era casado com a Catarina de Aragão, essa senhorinha aqui, e ela era espanhola, né? Tem casado com essa senhorinha aqui, linda, né? Só que não. E ela só tinha filhas, não tinha filhos. E naquela época as pessoas acreditavam que era a mulher que determinava o sexo das crianças e não o homem, né? Vocês já sabem aí na biologia. Se não sabem, vão com certeza daqui um dia aprender que quem determina o sexo é o homem, né? Mas naquela época não existia ciência, eles acreditavam que era a mulher. E aí ele mandou uma carta para o Papa da época, né? Pedindo para que o casamento dele fosse anulado, né? O Papa acabou negando esse pedido para o Henrique. Ele continuou sendo casado perante a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Romana. Ele pegou, não quis nem saber, casou-se com a Ana Bolena, uma dama da corte, essa outra aqui, ó, para poder ter filhos, né, homens, para herdar o seu trono, né? Ao saber disso, o Papa anulou o casamento e excomungou, quer dizer, expulsou o Henrique VIII. O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o ato de supremacia. O ato de supremacia, né, onde declarava que o rei era o novo chefe da igreja da Inglaterra. Aí, o Henrique VIII funda a sua igreja, a Igreja Anglicana, que até hoje é a religião oficial da família real inglesa. E aí ele expulsa, né, os católicos na época. Ele vai expulsar toda crença que não seja a tida agora por ele, né, como a anglicana. Então católicos foram expulsos e outros também foram expulsos. Assim o rei inglês se fortalecia, acumulou o poder religioso e o poder político. Ele fica, né, todo poderoso aí, o nosso querido Henrique VIII. Então, se a gente for perceber, muitas vezes os reis eles romperam com a igreja, mas por isso, porque a igreja ela não estava mais suprindo as necessidades reais. Porque como a igreja ela tirava seu dízimo, né, sua porcentagem, ele tirava tanto das pessoas comuns, né, quanto do clero, tanto da burguesia, né, tirava também dos grandes proprietários de terra e, claro, do rei. Então o rei ele estava perdendo dinheiro, ele estava perdendo prestígio, perdendo terra, né? Além disso, tem essa questão de que ele, né, estava insatisfeito com sua esposa, que não gerava filhos, homens, e ele não ia ter alguém para ficar no trono. Por causa disso, ele vai, né, fundar uma nova religião, o anglicanismo, que até hoje existe lá na Inglaterra, que absorve ideias calvinistas e ideias católicas, né, e até hoje está lá. Quando tudo isso se estabelece, aí a Igreja Católica começa com uma campanha chamada de Contra-Reforma. Eles vão tentar romper, né, com esses movimentos reformistas. E aí nós vamos ver o que foi que a Igreja Católica fez para tentar barrar esses movimentos reformistas que estavam crescendo na Europa. Mas claro que isso é conteúdo para o nosso próximo encontro, tá certo? Então, próxima semana a gente vai falar sobre o movimento de Contra-Reforma. Como é que a Igreja Católica tentou, né, barrar esse crescimento dos movimentos reformistas na Europa, tá certo? Então até a próxima semana. Valeu, pessoal!